noite. Só quem está com frio, boa noite. Ó, não está tão frio hoje, né? Está gostoso. E nós louvamos ao Senhor por podermos estar na casa do Senhor, na casa do Pai, lugar onde nós cantamos, né? Não existe um lugar melhor do que estar na casa do Pai. Davi dizia: é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então existem duas coisas importantes que ele fala aqui. Primeiro, que é tão bom estar na casa do Pai, que entre ficar 1000 dias fora, é melhor estar na casa do Senhor um dia. Mas também não quer dizer que é para vir um dia e ficar 1000 dias fora, né? Ele está falando da importância de estar diante do Senhor, a importância do congregar, a importância de andarmos juntos, a importância deste momento, que este momento faz na nossa edificação, no nosso crescimento em Cristo. Amém? Nós vamos abrir a palavra em Filipenses capítulo 1, verso 27. E nós vamos, Filipenses 1, 27. E nós queremos hoje mergulhar o nosso coração num tema bastante profundo da palavra do Senhor. Para quem gosta de anotar os temas, né? E às vezes você sabe que tem pessoas que ficam tão curiosas quando eu posto lá o tema, a pessoa vem para saber que negócio é esse. Então, para quem gosta de anotar os temas, nós vamos falar sobre a outra face, a capa e os 2000 passos. A outra face, a capa e os 2000 passos. Vamos orar então para que o Espírito Santo ele possa ministrar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos ensina que nós precisamos entender o Evangelho. Porque se nós não entendermos o Evangelho, o inimigo vem e rouba essa semente, Senhor, para que ela não crie raízes, para que ela não se aprofunde em nossa vida, em nosso ser. Por isso nós queremos pedir a Ti, Senhor, nos dá graça, que possamos entender a Tua palavra. Ministra ao nosso espírito, ministra ao nosso coração, Senhor. Fala conosco, como nós acabamos de cantar, nos pegue por dentro, Senhor. Rompe com a nossa mentalidade religiosa, rompe, Senhor, com a nossa teologia, rompe com aquilo que nós pensamos que seja, Senhor. Mas que a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade, ela possa se direcionar a nós através do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em outra versão diz: somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo. É só esse pedacinho que nos importa hoje. Somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, e ele, nesse trecho, ele fala que existe um modo de vida que Cristo espera de nós. Cristo espera que nós vivamos um estilo de vida. Mas antes de falar desse estilo de vida, antes da gente se debruçar sobre esse tema, eu gostaria de comentar alguma coisa, porque nós muitas vezes falamos muito a respeito de sofrer por causa de Cristo. E às vezes alguém pode começar a pensar que o reino de Deus é um reino de pessoas carrancudas, com cara de sofrimento, com cara depressiva, com cara
angustiada, onde existe uma disputa de quem tem a cara mais feia, onde existe uma disputa de quem sofre mais. Eu estou sofrendo mais. Então nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o reino de Deus, o sofrimento, ele cumpre um propósito. Ele cumpre um propósito. Mas a palavra de Deus, ela fala em Romanos 14, 17, ela diz assim, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ali não fala que o reino de Deus é um reino de pessoas tristes, porque nós, como integrantes do reino, de quem Jesus fala que o reino está dentro de nós, a nossa alegria, ela não está atrelada, ligada, grudada nas circunstâncias. A nossa alegria, ela não é resultado das circunstâncias. Então, quando a gente não conhece a Cristo, a alegria, ela está atrelada à situação. Então, às vezes a pessoa fica alegre, mas fica alegre porque ela tomou um porre, ela bebeu demais, ela entorpeceu o seu sofrimento, a sua dificuldade, então ela fica alegre, fica feliz da vida. E aí depois que passa o efeito do álcool, ele volta a ser uma pessoa triste. Então a alegria, ela é momentânea. A alegria, ela é gerada, ela é uma alegria forjada. Ela é uma alegria forçada por algum outro elemento, por alguma outra circunstância. Ou então é feliz porque está com bastante dinheiro. É feliz porque por isso, por aquilo, por aquele outro. Mas a palavra de Deus diz que a nossa alegria, ela vem do Espírito. Amém? A nossa alegria, ela vem do Espírito, ela não depende de circunstâncias. E quando Deus faz um câmbio, quando Deus muda as coisas que são importantes em nossa vida, a gente para de ser feliz por coisas fúteis. A gente para de demonstrar a felicidade gerada por coisas materiais. E a gente aprende a ter alegria no Espírito. Amém? Então diga para o irmão, você não precisa ficar carrancudo, irmão. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. O reino de Deus é o reino de pessoas felizes, é o reino de pessoas alegres. É o reino de pessoas que têm alegria do Espírito. Do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Então depois a gente vai orar aqui para Deus botar um sorriso aí no seu rosto, aí para Ele encher você do vinho novo, para você ficar bem chapadão assim, aí você vai rir à toa. Amém? Então vamos falar desse tema que Paulo começa falando sobre viver do modo digno do Evangelho de Cristo. Então existe uma expectativa de Deus a respeito de como nós estamos vivendo. E se o nosso estilo de vida é um estilo de vida que corresponda ao desejo de Cristo, se o nosso estilo de vida é um estilo de vida que Cristo, Ele nos olhe, Ele nos observe e veja que nós estamos vivendo de um modo digno do Evangelho. De um modo digno do Evangelho. E quem um dia abordou essas questões de ter uma vida de um modo digno do Evangelho foi o próprio Senhor Jesus. E ele cita 3 áreas da nossa vida que elas precisam ser convertidas ao Senhor. Eu sempre me lembro quando Pedro fala com Jesus, depois que Jesus ressuscitou, e Pedro se encontra com o Senhor, ou o Senhor vai até Pedro, porque Pedro ele estava decepcionado consigo mesmo, ele abandona tudo, volta para a pesca, volta para as pescarias, volta para uma vida longe de Cristo, e Cristo vai até lá, encontra-se com ele,
E Cristo pergunta para ele: Pedro, tu me ama? Tu me ama? Todo mundo sabe. E ele pergunta: sim, Senhor, sim, Senhor. E por fim, a terceira vez, Pedro diz assim: Senhor, tu sabes. Ou seja, tu sabes que eu não te amo do jeito que eu deveria amar. E aí Jesus diz para ele, Jesus responde para Pedro: então quando tu te converteres. Então se Pedro, que andou com Jesus todo esse tempo, ele ouviu de Jesus essa sentença: quando tu te converter. Então se Jesus olhasse para nós hoje, talvez ele dissesse a mesma coisa: ô Fernando, quando tu te converter, você tem que fazer isso aqui. Então existem áreas da nossa vida, são 3 áreas que são as áreas mais difíceis de se converter ao Senhor. São as áreas mais difíceis de se converter. Então nós queremos falar sobre essas 3 áreas. Eu pedi para a Miriam colocar para nós ali Mateus 5:38. E nós vamos falar dessas 3 áreas. Onde o próprio Cristo Ele nos fala sobre essas coisas. Tu ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Amém? Depois do 42, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Então nós vamos falar dessas 3 coisas: a outra face, a capa e a 2ª milha, ou os 2.000 passos. Por que Jesus ele diz assim? Olha, a lei diz assim, é olho por olho, dente por dente. A lei diz que se alguém fizer o mal para o outro, ele vai ser julgado da mesma forma. Se alguém matar, ele vai morrer. Se alguém ferir, ele vai ser ferido. Da mesma forma que ele prejudicou o outro, ele também vai ser prejudicado. Então Jesus diz, a lei diz o seguinte: é olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo. Toda vez que Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, Jesus vai expressar uma nova lei. Jesus vai expressar um novo mandamento. E se as pessoas acham difícil, acham pesado cumprir a lei de Moisés, elas deveriam conhecer os mandamentos de Cristo. Esses são alguns deles. Então Jesus, ele diz assim, a lei diz isso, mas eu vos digo. Eu quero que vocês façam dessa forma. Eu quero que vocês vivam de um modo digno ao Evangelho. Fica tranquilo, não incomoda não. Eu quero que vocês vivam de um modo digno do Evangelho. Então ele cita 3 coisas. Ele diz ali, se alguém te bater na face direita, o que você tem que fazer? Oferece a outra face. Se alguém, diz na atualizada, diz assim, na versão atualizada, diz assim, se alguém te quiser pleitear, quiser brigar contigo e tirar a tua túnica, dê a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, então vai com ele 2000 passos. Então Jesus está estabelecendo um mandamento que é superior ao mandamento de Moisés, que é superior à lei, que é muito mais pesado que a lei, porque veja o que ele fala. Mas o que significa dar a outra face? O que significa entregar a capa? E o que significa andar os 2000 passos? Então é disso que vamos entrar, é nisso que vamos mergulhar para entender o que é viver do modo digno do Evangelho. O modo digno do Evangelho.
Então nós vemos aqui que o modo digno do Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é faca na bota. Diz para o irmão, o Evangelho é faca na bota, querido. O Evangelho não é pouca coisa. Mas Cristo nos chama para viver esse Evangelho. Cristo nos chama para viver essa cultura, porque o Evangelho é uma cultura. E é uma cultura que não é da terra. É uma cultura para doido, porque é uma cultura do céu. E na cultura de Deus, na cultura do reino, a gente tem que aprender a dar outra face, a gente tem que aprender a entregar a capa, e a gente tem que aprender a caminhar a segunda milha, a caminhar os 2.000 passos. Então o que Jesus fala? Vamos lá. A outra face. O que significa dar a outra face? Todos nós sabemos que a face, o rosto de uma pessoa, trata de sua honra, trata da sua dignidade. E quando uma pessoa quer ferir a outra, quando uma pessoa quer humilhar a outra, quando uma pessoa quer expor a outra a uma vergonha extrema, ela lhe bate na face, ela lhe bate no rosto. Porque bater no rosto de alguém significa desonrar essa pessoa, significa tirar-lhe a honra, significa que essa pessoa está sendo desrespeitada. Mas aí Jesus diz assim: se alguém vier pleitear contigo, se alguém vier discutir contigo, se alguém vier brigar contigo, e é sempre bom a gente dizer, por causa de Cristo, porque alguém pode brigar com você por outra coisa. Nós estudamos aqui na terça-feira, e a gente sabe que Cristo mandou a gente carregar a cruz de Cristo. Mas às vezes a pessoa inventa uma cruz para ela carregar. A pessoa, ela cria outras cruzes e carrega, e ela diz que está carregando aquela cruz por causa de Cristo, mas aquela cruz não tem nada a ver com Cristo. Ela tomou decisões erradas, ela tomou rumos errados da sua vida, e aí ela está sofrendo por causa de uma cruz que não é de Cristo, e ela está dizendo que está sofrendo por causa de Cristo. Ela está dizendo que o mal está se levantando contra ela, quando na verdade Deus está alinhando a vida dele. Por isso que a gente faz no domingo o culto de alinhamento, para a gente alinhar as coisas, para nós alinharmos a nossa vida com a palavra, ou para a palavra alinhar a nossa vida, para que a nossa vida seja esquadrinhada pela palavra, para que a nossa vida ela entre nos eixos da palavra. Então quando Jesus diz assim, se alguém bater na tua face, dê a outra face, Jesus está dizendo: você não tem mais honra. E aí você vai dizer: como assim? Como assim eu não tenho mais honra? A palavra de Deus, ela diz que nós estamos mortos, que nós somos crucificados com Cristo, que nós estamos mortos para o pecado. E se nós estamos mortos, morto não luta para buscar honra. Então eu sempre digo que às vezes alguém morre e as pessoas começam a falar: mas fazia isso, fazia aquilo, e falam isso, falam aquilo, e aí falam de bem e falam de ruim do morto ou da morta, falam do cadáver. Mas aquela pessoa está morta, ela não tem como se levantar, às vezes até no velório, e dizer: não, olha, ô fulano, não é assim, não é bem assim, te contaram diferente a história, ô fulano, não é, a verdade é essa. O morto não se defende, o morto não defende a sua honra, o morto não luta para buscar honra.
Então, quando Jesus diz que a gente tem que dar a outra face, ele está dizendo: pare de buscar honra, pare de buscar com que as pessoas te honrem. Sabe que às vezes alguns líderes, eles querem tanto que as pessoas o honrem, o bajulem, eu sei lá qual é o termo certo, que eles ficam ensinando para a igreja: vocês têm que honrar o pastor, vocês têm que honrar o pastor. Mas o sentido dele de honrar o pastor é dar dinheiro para ele, essas coisas assim. Se quiser me dar, eu vou gostar, mas eu não vou ensinar isso aqui, que vocês têm que me honrar dessa forma. Porque a honra, a nossa honra está onde? Está em Cristo. A nossa honra está em Cristo. E a palavra diz assim, ó: ao Rei, nós cantamos aqui, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Então Jesus está dizendo: se você quer viver do modo digno do Evangelho, pare de se defender. Você sabe que sempre as pessoas vão estar falando de você. Elas vão falar bem e vão falar mal. A grande maioria fala mal. E se você fica buscando se defender, isso não é um bom sinal. Isso é um sinal de que você está muito vivo ainda. E aí você quer fazer que nem aquela pessoa: mas você sabe de quem que você está falando? Você sabe quem sou eu? Você não é ninguém. Você está morto em Cristo. Você está escondido em Cristo. Deixe as pessoas falarem. Deixe as pessoas dizerem o que quiser. Deixe as pessoas comentarem o que desejarem. Mas você viva do modo digno do Evangelho. Se te bater na tua face, dá ao outro lado. Não busque se defender, não busque honra. Não busque ser tratado por honra. Um dia Jesus ensina sobre como nós devemos agir quando a gente vai numa festa. Olha Jesus ensinando etiqueta. Daí ele diz assim: quando você for numa festa, não procure os melhores lugares. Fica lá no teu cantinho, senta lá atrás. Jesus fala isso. Se o dono da festa quiser te chamar e te colocar nos melhores lugares, você vai, se ele te chamar. Agora você não. Jesus diz assim: ó, fica na tua. Fica na tua aí, cara. Se alguém quiser te homenagear, se alguém quiser te colocar em algum lugar especial, essa pessoa vai te colocar. Mas você não vai. Não vá e se coloque num lugar de importância. Não busque honra. Não busque que o seu nome seja exaltado. Por isso que quando alguém vem com aquelas profecias assim: ó, Deus vai honrar o teu nome, eu até já fico com medo desse negócio, porque o único nome que Deus quer honrar é o nome de Cristo. Ah, Deus vai exaltar o teu nome. Também não quero não, porque o único nome que Deus quer exaltar é o de Cristo. Então Jesus diz: você quer viver o modo digno do Evangelho? Dê outra face. Não se defenda. Fique quieto. Fique calado. Eu sei o que é as pessoas falarem coisas que dá vontade de a gente pegar e daí a gente acaba descobrindo. Porque em São Gabriel, né? A pessoa arrota aqui, lá no final da tarde, todo mundo sabe o que é que arrotou. Aí o fulano falou, dá vontade de pegar meu pescoço e dizer: mas onde é que tu tirou isso? De lá e querer se defender. Até um dia que Jesus disse: você não tem que se defender. Você não tem por que se defender. Você está morto. Toda vez que um cristão ora dizendo: ai Senhor, falaram de mim, traz a tua justiça, mata ele, quebra uma perna. Isso é oração feiticeira. Isso é oração de crente que não está morto, quer se vingar, quer vingança. Você quer que Deus traga juízo? Porque quando as pessoas pedem justiça, na verdade elas estão pedindo juízo. Querem que Deus julgue. Você quer que Deus traga juízo sobre alguém?
pratique justiça com ela. Então teve um cidadão que um dia me chamou no Face, lá dos outros lados do Brasil, e ele começou a chorar e falar: eu não tenho o que comer, eu precisava de uma oferta, me manda uma oferta, e falou: diz aquilo, me dá uma oferta, me manda uma oferta. Aí um dia eu tinha uma conta para pagar, eu disse: eu vou ajudar esse homem, coitado, está lá desesperado, não tem o que comer. Mandei a oferta para ele, no dia que a oferta chegou lá, ele me bloqueou no Face. E aí, espiava lá, era festa daqui, festa de lá, eu disse: mas que sem vergonha, me enganou. E aí eu fiquei chateado daquilo, e Deus me disse: não, meu filho, fica tranquilo, porque você praticou justiça. Se ele te enganou, a tua justiça vai servir de juízo para ele, porque ele mentiu. Por isso que a palavra de Deus diz assim, cuidado com a balança enganosa. Sabe o que é balança enganosa? Você arrega para um, arrega não é para outro. É para ter 1 quilo, mas tem 800 gramas. Você quer que Deus faça juízo a respeito de alguém que praticou injustiça contigo? Você deve praticar justiça para com essa pessoa. Quando nós praticamos justiça, Deus pode trazer juízo. Enquanto você não praticar a justiça, Deus não vai trazer juízo. Entendeu? Então você não tem por que se defender. Deixa na mão do Senhor. A palavra de Deus é assim, a ira do homem, o que ela diz? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. Então se falou, deixa falar. Se bateram numa face, oferece a outra. Fica na tua. Fica na tua. Viva do modo digno do Evangelho. Você lembra que Estevão morreu apedrejado? O que Estevão fez a sua última oração? Senhor, veja quem são, mata todos eles. Foi isso que Estevão disse na oração, ele estava quase morrendo apedrejado. O que ele disse? Não imputes a eles esse pecado. Não imputes a eles este pecado. Não cobre deles, Senhor, perdoa-os. Isso é viver do modo digno do Evangelho, é dar a outra face. Mas aí Jesus vem e ele fala, ele diz da outra face. Depois ele diz: se alguém vier contigo, vier para discutir contigo, quiser a tua túnica, quiser a tua camisa, então vai, dê a ele a sua capa, dê o casaco também. Além da camisa, dê o casaco. Aí Jesus está falando agora da outra área. A primeira área mais difícil de converter é a nossa mania de querer honra, de buscar honra e de defender a nossa honra. A segunda área que precisa se converter é a área das nossas posses. Todo dia a gente liga a televisão e a gente vê: fulano foi assaltado, o ladrão quis levar o telefone, e aí a pessoa reage porque não quer entregar o telefone. E o que acontece? Morre por causa do telefone. Quando era mais jovem, eles matavam por causa de tênis. Agora matam por causa de telefone. É o objeto mais cobiçado pelos ladrões, são os telefones. E todos os dias morrem pessoas por causa de telefone, por causa de um objeto. Morre gente por causa de carro. O ladrão quer levar o carro, não vou entregar o carro, morre por causa do carro. Às vezes morre e ficou com o carro, mas morreu. Todos os dias pessoas estão perdendo a vida porque elas querem defender um bem. Elas querem defender um objeto. Então Jesus vem e diz assim: se alguém quiser pleitear, se alguém quiser brigar contigo por causa de uma camisa, dê para ele o casaco também. Então Jesus está falando que quando nós nos convertemos, tudo que é nosso não é mais nosso.
nosso, é de Cristo. A palavra diz em Atos que as pessoas elas congregavam e ninguém dizia isso aqui é meu. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a gente fez um almoço comunitário, daí cada um trouxe a sua refeição. E aí as famílias sentaram-se à mesa e cada família pegou o que trouxe de comida e colocou à frente de onde estava sentado. Só para eles comerem. Eles estão errado isso aí. Aí peguei aquelas tigelas, e misturei tudo lá. Eles ficaram me olhando. Botou na mesa, não é mais teu, querida, é de todo mundo. Todos vão comer. Ah, mas eu trouxe. Todo mundo vai comer. Todos vão comer igual. Da mesma forma. Então, quando nós julgamos que as coisas são nossas, é meu, então as pessoas morrem por causa de coisas. As pessoas morrem por causa do sentido de posse. E as pessoas não se convertem por esse mesmo motivo. Ou elas convertem tudo menos essa área. A área da posse, dos bens, das coisas, do patrimônio. Então Jesus assim, dê a capa. Entregue, porque a palavra ela diz que nós somos dispenseiros, nós somos mordomos das coisas que Deus nos dá. Você tem uma casa? Tem uma casa? Quem tem casa própria? Tem casa própria. Casa é sua, amém? Se vai morrer, o que vai acontecer com a casa? Vai junto? Vai arrancar? Vai fazer que nem aquele cidadão lá do Japão que morreu e colocou no testamento que queria morrer, que quando morresse era para sepultar o carro junto. Aí eles abriram uma cova lá e botaram ele sepultado dentro do carro. Não viram isso essa semana? Aí desceu o carro lá assim com guindaste, o camarada lá dentro, mortinho da Silva. É seu, está no seu nome. Mas quando você morrer, essa casa não vai junto. Outros vão usufruir. Outros vão fazer uso dela. E daqui a 50 anos, talvez nem na sua família mais esteja. Outros estarão ocupando o seu bem. Você tem um carro hoje, está no seu nome, mas amanhã pode estar no nome de outra pessoa pode estar usando aquele carro. Então Jesus, ele diz assim, quando nós aprendermos que Deus nos dá as coisas e que nós apenas administramos essas coisas, elas não são nossas. Nem os filhos são nossos. Os filhos são teus? São teus? O Derek, a Isabela, não é. Os filhos são herança do Senhor. Mas saiu de mim, amém, mas não é teu. A semente é sua, o vento foi seu, mas não é teu, filho, é do Senhor. São herança do Senhor. Nem a sua vida não é tua. Tua vida é de Cristo, você não entregou para Ele. Você não disse, Senhor, eu entrego a minha vida, não é tua. Você nem pode dizer assim, eu faço o que eu quero da minha vida. Você não é mais dono de si. Você não é mais dono da sua vida. Por fim, Jesus fala de caminhar a segunda milha. Se alguém vier te obrigar a caminhar 1000 passos, então você vai, ao invés de caminhar 1000 passos, você vai caminhar 2000 passos. Então fala da terceira área mais difícil de se converter, que é a vontade. Uma pessoa de vontade fraca, uma pessoa que não consegue superar a vontade. A vontade, ela é tão importante. E a vontade, ela faz parte da alma, porque na alma está o desejo, está a vontade, está o querer, está o decidir. É tão importante que a palavra de Deus diz que existe uma guerra sobre quem vai dominar essa área. Uma guerra da carne e do espírito. Quem vai dominar a vontade? Então a palavra,
Olha só o que diz em João 6,38. João 6,38. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí você vai dizer, mas isso foi Jesus, né, pastor? Porque eu não. Então vamos ver o que Paulo fala. 1 Coríntios 7, 21. 1 Coríntios 7, 21 e 22. E nós já vamos encerrar. Fosse chamado, sendo servo, sendo escravo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo, é de Cristo. E na outra versão diz, escravo é de Cristo. Então Paulo diz assim, ó, se você é escravo, sirva. Se você recebeu a Cristo, para Cristo você não é escravo, para Cristo você é livre. Se tiver a ocasião de comprar a sua liberdade, compre a sua liberdade, aproveite a oportunidade. Mas se você é livre, você precisa entender que você não é mais livre, agora você é escravo de Cristo. Então Cristo está dizendo que se eu quiser viver do modo digno do Senhor, existe uma área da minha vida que todo mundo diz que tem, mas que quem quiser viver do modo digno do Evangelho não tem mais, que é o tal do livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que dá vontade na minha telha. Paulo vem e diz assim, não, querido, você agora é escravo de Cristo. Você não tem mais vontade própria. A tua vontade é viver a vontade do Senhor. Essa semana a pastora Pregosa estava falando, Jesus ensina que nós temos que orar dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado, o que mais? Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus diz, nós temos que orar assim. Só que é capaz de alguém orar o Pai Nosso e pular essa parte, porque tem medo. Só que eu quero dar uma notícia para você. Quando você está vivendo do modo digno do Evangelho, quando você está vivendo do modo digno do Evangelho, mesmo que você não ore, seja feita a tua vontade, o que acontece? Você não tem mais vontade. A vontade, a tua vontade, ela passa a ser viver a vontade de Deus. Então às vezes a pessoa diz assim, mas eu faço assim, eu brigo, eu não sei o quê, porque eu sou pavio curto. Então, você precisa entender que uma vez que você está vivendo do modo digno do Evangelho, você não tem pavio, nem curto, nem comprido, não tem pavio nenhum. Pare de reivindicar esse pavio aí que você diz que tem, porque o seu temperamento, porque a sua herança, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí um diz que é porque é índio, outro diz que é porque é bugre, outro diz que é porque é alemão, outro diz que é porque é italiano, outro diz que é porque não sei o quê. E aí justifica, porque eu sou no sal. Então você precisa entender que você não tem pavio nenhum, e você, a única herança que você tem é Cristo. Você não precisa reivindicar essas coisas para justificar quando você fica na carne. Aí fica na carne e diz, não, porque
É só para ver o que muitas pessoas têm que entender. As pessoas não têm que entender não, grosseria. Não tem que entender não. As pessoas não têm que entender má educação. Você tem que viver do modo digno do Evangelho de Cristo. E o modo digno do Evangelho de Cristo é que você não tem vontade nenhuma. Você não tem honra, você não tem bem e você não tem vontade. Você é de Cristo. Você tem que viver essa cultura. E se a gente for olhar bem, a palavra diz assim, ó, nossa pátria nem é daqui. Aí eu vou parar de trabalhar para ver o Brasil na Copa. Eu sou brasileiro. O Brasil vai jogar e vou parar. Você nem brasileiro é, querido. A tua pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. Você pode justificar o que quiser, mas Jesus assim, ó, viva do modo digno do Evangelho. Deixa de ser carnal. Você gosta de outras coisas e não vai querer justificar de outra maneira. Porque a palavra diz que a gente tem que se arrepender. Ela não diz que a gente tem que se justificar. Então um dia está na carne e faz as coisas, não, porque eu sou negro misturado com alemão, eu sou assim, eu sou nervoso. Vai se converter, né? Você está indo do que? Eu estou falando de mim, que eu sou negro misturado com alemão. Toda vez que eu falo, vocês ficam rindo, né? Daí eu vou dizer, não, eu sou assim porque eu sou mistura brava, negro e alemão, imagina, duas coisas ruins. Por isso que eu sou assim. Não tem essa. Você é de Cristo, meu filho. Teu sangue não é nem africano, nem alemão, teu sangue é de Cristo. É de Cristo que você é. Então, ao invés de se justificar, a palavra diz que a gente tem que se arrepender. Então Jesus assim, ó, você tem que viver do modo digno do Evangelho. Você tem que viver do modo que as pessoas olhem para você e elas percebam que na verdade você é louco, você é um ET, você não é dessa terra. Porque para você dar a segunda face, você tem que ser alguém convertido. Porque por meia face as pessoas se matam, que dirá por uma face inteira. Da a segunda, então, nem pensar. Por meia túnica as pessoas se matam. Jesus disse que nem dar capa também. Então é uma cultura que a única maneira de se viver é se Cristo estiver em nós, é se realmente nós estivermos crucificados em Cristo, é se realmente Cristo viver em nós. Aí nós vamos conseguir viver essa cultura, a cultura do céu, o modo digno do Senhor. Porque tudo isso que Jesus diz que a gente tem que fazer, Ele fez. Ele deu outra face, Ele deu outra face, Ele deu as costas, deu o corpo inteiro, deu a vida, deu a capa, deu a túnica, caminhou tudo que quiseram que Ele caminhasse, para que a gente pudesse olhar e a gente não pudesse se justificar dizendo, eu não posso viver isso. Você pode. Se Cristo está em ti, você pode. Você consegue viver isso. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.